A Juliana podia ser eu, podia ser você, mas especialmente a família da Juliana tranquilamente poderia ser a minha. E é isso que eu quero compartilhar contigo nesse vídeo através de uma história minha, que é uma das histórias que eu mais tive vergonha a minha vida inteira. E que depois dessa história toda da Juliana, que eu não tenho nem como comentar o absurdo que foi não resgatar uma menina durante 4, 5 dias naquela situação, um verdadeiro horror. O porquê que me caiu a ficha que essa história, que é uma das que eu mais tive vergonha na minha vida, hoje cabe abrir aqui para vocês. Eu tinha uns 13 anos mais ou menos e eu fui dar uma volta. Saí de casa e deixei um bilhete dizendo que eu ia voltar a tal horário, mas eu não voltei naquele horário. Onde eu tava, eu resolvi ficar mais tempo, e depois mais um tempo, e depois mais um tempo. Naquele tempo não tinha celular, mas eu sabia muito bem olhar no relógio e que já era hora de voltar para casa, e anoiteceu e eu tava me divertindo. E eu tava com pessoas que meus pais não conheciam, não tava fazendo nada de errado, mas evidente que uma menina de 13 anos no escuro, sem voltar para casa, por 2 ou 3 horas, já à noite adentro, vocês imaginam o estado dos meus pais. E aí é que vem a parte da vergonha. Naquele tempo não tinha celular, mas tinha telefone de fio, sem fio já, e a gente usava cadernetazinhas assim desse tamanhinho, anotando todos os números das pessoas que a gente tinha o número de telefone naquele caderninho. E a gente também já tinha internet, isso era 97, 98 mais ou menos, e tinha o tal do Mirk, lá onde a gente tinha os amiguinhos, os contatinhos, os paquerinhas e tudo mais. E é claro que sem pensar duas vezes, hoje em dia eu sei disso, evidente, mas na época não, os meus pais começaram a ligar para todos os contatos das minhas amiguinhas, dos meus amiguinhos, dos pais, dos amigos, além de colocar ali na internet que eu tinha sumido e desaparecido. Em 2 horas se criou uma verdadeira algazarra e eles já estavam em vias, evidentemente, de procurar a polícia. E aí, gente, quando eles me encontraram, porque minha mãe saiu de casa pelo bairro, me procurando em todos os cantos e me encontrou no lugar mais improvável possível, que era enfim, um clube, um lugar onde a gente nunca nem tinha ido em família, eles nem sabiam que eu tinha acesso àquele lugar e eu realmente não tinha, porque pessoas com quem eu tava tinham acesso ali. E era um lugar que a gente não frequentava, mas a intuição de mãe não falha, e foi ali que ela me encontrou. E quando eu vi ela, eu levei um susto, porque eu sabia que eu estava fazendo coisa errada. Bom, não demorou eu chegar em casa, e evidente que foi uma das maiores brigas que eu tive com. Eu tive, não, que os meus pais tiveram comigo, com toda a razão. Aquilo literalmente me traumatizou por um bom tempo e me deixou extremamente envergonhado, porque, lógico, todos os meus amiguinhos, amiguinhas, a internet inteira da época e os pais dos meus amigos e todo mundo sabia que a Daniele tinha desaparecido. Fizeram um verdadeiro escarcéu, com toda a razão. Só que o que isso tem a ver com a história da Juliana? Que se não fosse a família dela, talvez a gente não teria nem a oportunidade de saber onde essa menina estava e não ter resgatado sequer o corpo da menina, essa tragédia, essa coisa absurda, para que a família possa ver lá e tomar as devidas providências com toda a negligência que aconteceu e chorar o que eles precisam e ter a dignidade que eles merecem depois de uma coisa tão absurda. Mas foi graças à família, foi graças à irmã, foi graças ao pai terem ido para as redes sociais, assumirem as rédeas da comunicação, porque a gente sabe que nessa hora todos os meios de comunicação viram uma verdadeira baderna, trazendo desinformação de todos os lados. E dia a dia conseguirem ali, em questão de 2 dias, alcançar 1.600.000 seguidores, sem nenhum tráfego pago, sem nenhum marketing, sem nada, com 4, 5 posts de uma irmã desesperada pedindo ajuda. E isso, gente, é a força de uma família. Por que a gente foi acompanhar e seguir, vibrar pela Juliana e rezar por ela? Porque todo mundo tem uma família também, se colocou no lugar dessa irmã, desse pai, dessa mãe, dessas pessoas
que sabiam que essa menina precisava voltar para casa e que o que estava acontecendo com ela lá do outro lado era um verdadeiro absurdo. Como assim, né? Que dá para resgatar um corpo 5 dias depois e não dá para resgatar na primeira noite, nas mesmas condições. E aí é que eu deixo para vocês a questão de que, independente do quanto as famílias de vocês concordem ou não com aquilo que vocês fazem, com aquilo que vocês gostam, com os caminhos de vida que vocês tomam, no fim do dia, gente, é a família que vai estar ali pela gente. No fim do dia, quando o calo aperta, a gente se coloca no lugar das famílias. No fim do dia, a gente entra no perfil da Juliana não para ver para que partido político ela votava, ou talvez votasse, ou o que ela pensava da vida dela com relação às ideologias, mas para tentar mandar boas vibrações para aquela menina, para ver se conhecia, se alguém que a gente conhece, se dá para fazer alguma coisa além de orações. É para isso. É porque a gente se sente também um pouco família. Assim como a tua família se sente responsável por você. E é só por conta disso que, depois dessa experiência aí que eu tive lá na minha adolescência, eu pude viajar pelo mundo, viajar sozinha inúmeras vezes, fazendo aquilo que eu achava que eu tinha que fazer para aproveitar a minha vida, para desfrutar, para estudar. Mas eu só ia e só fui e moro fora porque eu sempre soube que tinha alguém por mim em algum lugar. Que se eu sumisse, desaparecesse ou qualquer coisa de ruim que acontecesse, eu tenho certeza que a minha mãe seria a mãe da Juliana, que meu pai seria o pai da Juliana, que os meus irmãos seriam a irmã da Juliana. E que eu não ficaria desamparada em momento algum, assim como ela também não ficou. E que isso sirva hoje para a gente refletir sobre a importância da nossa família na nossa vida, independente de partido político, independente de religião, independente de picuinha do dia a dia, independente de concordar ou não com o que a pessoa pensa, independente de estar longe, estar afastado, estar perto, estar longe, na distância física ou mesmo emocional. Eu quero que você, depois de ouvir esse vídeo, pense quem realmente está aí do teu lado, quem realmente vai militar por você se algo de ruim te acontecer, se você sumir, se você não dar sinal, se você tiver à beira de um colapso. Então fale das suas dores, fale daquilo que é importante para você, se comunique, deixe a sua família conectada com você, de dentro para fora, porque é assim que a gente ganha confiança na vida. E eu tenho certeza que também foi por isso que a Juliana pôde realizar o sonho dela de ir lá para o outro lado do mundo, fazer turismo e tá lá feliz, alegre, como a gente viu nas últimas fotos dela. Que Deus a tenha, que a família conforte os familiares. Meu pai também se foi muito jovem, a gente perde as pessoas pelo caminho, mas essa lembrança eu não me esqueço. Na época foi terrível para mim passar por aquilo. A vergonha, o constrangimento, a briga com ele, aquela coisa de adolescente, que não foi o caso dela, mas aonde fica a lição, ficou sempre, e mesmo no meio daquela brabeza toda e daquele calor da hora, eu entendo até hoje o quanto eu fui amada, o quanto eu fui cuidada e o quanto eu sou até hoje, e aí de quem mexer comigo, que vai estar mexendo com a minha família também. Eu tenho certeza que é assim com a tua. Que ninguém fale mal dos teus familiares, além de você mesma, porque às vezes a gente gosta de falar, de fazer uma fofoquinha, de apontar o dedo, mas quando alguém vem falar da nossa família, a gente defende com unhas e dentes. E é para isso que família serve, para proteger a gente desse lugar maluco e inóspito que é o planeta ultimamente, no meio de tanta guerra, de tanta coisa difícil, e para que a gente sinta, pelo menos dentro da nossa casa, um pouco de paz e a certeza de sempre poder contar com essas pessoas que vão estar com a gente até o final dessa história. Mais uma vez, meus sentimentos a toda a família da Juliana. E ao mesmo tempo, abrace quem está aí do teu lado e esteja certo que o dia de ir embora a gente nunca sabe, mas aproveite cada dia da tua vida ao lado deles até o final. Um grande beijo para vocês, gente.